Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus para a nossa reflexão, para o nosso livro espiritual, que fica em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23, que o tema é: quem entra no reino dos céus? Você pode ver que tem o tema já indica, né? Quem entra no reino dos céus. Aí Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsarão demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Lembrando que a palavra de Deus diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para ensinar, para redarguir e para corrigir. A palavra de Deus, ela é um manual. A palavra de Deus, ela nos direciona. O salmista Davi chega a dizer: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus também chega a dizer: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Mais embaixo aqui, no verso 24 ao 27, fala sobre os dois alicerces, dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram chuva de ventos, combateu com ímpeto naquela casa e não caiu. Mas aquele que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre é semelhante ao servo insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram a chuva de ventos, combateu com ímpeto naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então você pode ver que aqui no verso 21 ao 23 está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Já no verso 24 ao 27 ele diz sobre os dois alicerces, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha foi aquele que ouviu a sua palavra, que deu crédito, que praticou. Ele diz: aquele que ouve e pratica. A Bíblia fala que não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que têm conhecimento de todas as Escrituras, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não pratica. A Bíblia fala que o melhor é não conhecer do que conhecer e não praticar. Então, muitos eles se dedicam em longos estudos, não é errado, em conhecer a Escritura, em conhecer, em ter uma boa eloquência e tudo, mas o principal é construir a sua casa sobre a rocha, é ter alicerce, é ter estrutura, é ter, como que eu posso dizer, ter raiz, em Cristo. Jesus diz: vós sois as varas, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e sem mim nada podereis fazer. Ou seja, a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo. Nossa vida tem que estar baseada em Cristo. A própria palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos e vários ensinos de como nós devemos alicerçar nossa vida em Deus. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós precisamos aprender com Jesus, aprender com o seu exemplo. Ele diz: sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Sede, pois, meus imitadores, segue minhas pisaduras. Então, vamos aprender com o exemplo de Cristo.
Então ele está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui ele está dizendo que nem todo o que proclama o nome do Senhor, que adora, que serve, que faz algo para o reino, entrará. Por quê? Porque dom não salva, obra não salva. Não é o que eu faço que vai determinar a minha salvação, mas é a minha obediência. A Bíblia fala que o melhor é o obedecer do que o sacrificar. O melhor é o obedecer. Aí ele está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus, ele diz também sobre a parte que diz que a salvação é individual, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e segue-me. Então aqui nesta palavra nós vemos que o Senhor, ele não nos obriga a segui-lo, mas ele está dizendo, se alguém quiser vir, renuncie a si mesmo. Então o caminho da salvação, o caminho que nos leva a Cristo, é um caminho de renúncia. Aqui mais atrás, no verso 7, do capítulo 7, do verso 13 e 14, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, ele está nos direcionando, dizendo, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ou seja, é um caminho da facilidade, é um caminho largo, é um caminho que eu posso fazer o que quero, sirvo a Deus do jeito que quero, do meu jeito, não preciso mudar, não preciso ter mudança, não precisa ter renúncia, não precisa ter transformação. Eu posso servir a Deus ouvindo as mesmas músicas que o mundo ouve, usando as mesmas vestes que o mundo veste, proclamando, pronunciando os mesmos vocabulários, gírias, palavrões que o mundo proclama. A palavra do Senhor fala das vestes, fala das palavras, fala das ações, das atitudes, que nós cristãos temos que ser o oposto do que o mundo é. Não podemos andar na mesma mão, o nosso viver tem que ser a vivência na contramão do mundo. Nós temos que ser o oposto. Se o mundo faz isso, eu tenho que fazer o oposto. Eu não posso me igualar, eu não posso copiar o mundo. Romanos capítulo 6, Paulo chega a dizer, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele faz uma pergunta retórica dizendo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o mundo, como viveremos ainda nele? Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que Cristo é santo, Deus é santo. Ele está dizendo, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo no falar, no agir, no pensar, no caminhar, no vestir, nas condutas, nas amizades, em todo lugar. A Bíblia fala que somos sal da terra e a luz do mundo. Então seja sal aonde você estiver. Tem pessoas que quando chegam em uma roda de amigo, ao invés de ser sal, de influenciar aquelas pessoas, ele acaba sendo influenciado, esquece que é cristão, esquece que serve a Deus, e ali se envolve nas suas conversas, piadas, diálogos, e acaba se misturando. Mas só que em Salmo 100, em Salmo 1, o Senhor, ele começa dizendo, bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é bem clara, ela nos mostra a direção do caminho da salvação. Por que muitos vão para o inferno? Porque eles escolhem andar no caminho largo, escolhem andar de qualquer maneira, não tem renúncia, não abre mão do seu eu, do seu ego, das suas vontades, suas paixões. Em 1 João capítulo 2, João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e as suas vontades. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não existe santificação sem a palavra de Deus. Não existe viver a vontade de Deus sem conhecer a vontade de Deus. Então não queira servir ao Senhor do teu jeito, do teu modo. É assim que eu sirvo. No meu pensamento é assim, tem que ser assim. Esse jeito aí, isso aí já está ultrapassado. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele nunca mudará. Ele não vai se atualizar para se adequar ao mundo atual. A igreja, nós que temos que se adequar a Ele. Nós temos que abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos prazeres, para honrar Ele. Por isso que Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, quer se santificar, quer viver uma vida na contramão do mundo. Nem todos querem viver uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida simples, uma vida sem uma vida agradável ao Senhor. E a vida que agrada a Deus é uma vida que desagrada a nós. A vontade do Senhor é oposta à nossa vontade. Jesus, ele não está compromissado à nossa vontade, ele está compromissado à vontade dele. Então, se eu quero ir para o céu, o que eu faço? Eu abro mão do meu eu renuncio a mim mesmo para que a vontade dele se cumpra em minha vida. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele nos ensinou quando ele orava no monte do Getsêmani ali, antes dele ser entregue aos principais do sacerdote. A Bíblia fala que ele estava orando. E a angústia era tanta, o peso da humanidade estava sobre ele, a angústia era tanta que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorria pelo chão. Ele estava sentindo a agonia da morte, a agonia do peso do pecado da humanidade, e ele estava agonizando ali, antes da sua morte. E ali ele orava: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. E ele lembrou da vontade de Deus e diz: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que seja feita a tua vontade. Muitos querem servir ao Senhor, mas esquecem de que a vontade do Senhor tem que ser a nossa prioridade. Deus, ele não é um Deus egocêntrico. Deus não é um Deus egoísta. Porque senão ele não daria o seu filho por resgate das nossas vidas. Senão ele não daria o seu filho, o seu único filho, o seu filho primogênito, para morrer por nós. Deus, ele não é um Deus egoísta, ele é um pai que ama os seus filhos. E quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Mas Deus nos prende, ele nos limita. Não, ele não te prende, ele não te limita, ele te protege de si mesmo. Ele te protege ele nos protege das nossas próprias vontades, porque as nossas vontades, ela nos destrói. As nossas vontades nos domina, as nossas vontades nos escraviza. Então ele nos liberta da nossa vontade, ele nos torna livre, tendo autocontrole, tendo domínio próprio, tendo paz, tendo amor, tendo alegria, tendo... A nossa vontade é egoísta, a nossa vontade é maldosa, a nossa vontade é pecaminosa, a nossa vontade é luxuriosa. Então ele nos liberta de nós mesmos. Você pode ver que Paulo, ele fala ali na carta de Gálatas, no capítulo 5, ele digo porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque as vontades da carne militam contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis.
Então a carne é uma batalha constante contra o espírito, mas o que vence é o que mais é alimentado. Então é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E aqueles que fazem a vontade do Pai são aqueles que renunciam à carne e se inclinam ao espírito. Romanos capítulo 8, no capítulo 8, começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, aqui está dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Aí ele diz: muitos me dirão naquele dia. Que dia? No dia do juízo final, no dia do arrebatamento, no dia do tribunal de Cristo, né? Naquele dia muitos chegarão e vai tentar justificar, vai tentar indagar: Senhor, mas eu profetizei, Senhor, eu cantei em teu nome, ganhei almas, fiz maravilha. E o Senhor vai dizer abertamente: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Muitos estão pensando que vai ser salvo pelas obras. Muitos estão pensando que vai ser salvo pelo que faz, pelo que deixa de fazer. Ai, mas eu sou um benfeitor. Eu dou oferta, eu dou cesta básica, eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado. Ah, mas eu prego, eu canto, eu ensino, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aqui é uma salvação individual. Deus conhece o coração, né? A intenção pela qual nós fazemos a vontade do Senhor. Nós fazemos pela vontade dele ou pela nossa vontade, né? Então, a intenção do coração. E muitos me dirão naquele dia. E no verso 23 diz: então lhes direi abertamente, publicamente, diante do tribunal de Cristo, eu direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque está escrito aqui assim, assim e assim. Mas eu não vou fazer do jeito que está, porque Deus não leva em conta. A gente quer viver segundo a nossa mentalidade. Mas só que ele está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aonde está escrito a vontade do meu Pai? Onde eu vou aprender a vontade do Pai? Aqui. As Escrituras, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai, e como saberemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é o caminho? O caminho é Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a palavra. João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E diz mais: e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, a palavra é o próprio Cristo. Quando nós tiramos tempo para esta palavra, nós estamos tirando tempo para Cristo, para que Ele habite em nós, para que Ele viva em nós, para que Ele transforme a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Então ele está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, que escuta essas minhas palavras e pratica, é semelhante ao servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa fala da nossa vida, a nossa estrutura, e a rocha é Cristo. Nós alicerçamos, pomos a nossa confiança em Cristo, a nossa fé está em Cristo, a nossa confiança, a nossa base, a nossa vida está alicerçada em Cristo. Então nada nos abala, porque a nossa mente, o nosso coração está tudo ligado em Cristo. Mas a partir do momento que estamos divididos entre Cristo e o mundo, nós estamos frágeis. A nossa vida está como se estivesse alicerçada na areia. Qualquer coisinha derruba, qualquer coisinha nos tira da presença de Deus, qualquer coisinha nos afasta do Senhor. Qualquer vídeo, qualquer filme, qualquer notícia, qualquer amizade, qualquer coisa nos afasta de Cristo. Então, o cristão, ele tem que estar alicerçado em Cristo, precisa estar alicerçado em Cristo. Eu preciso estar alicerçado em Cristo. Por quê? Porque já estive na areia.
e caí. Por quê? Porque eu estava dividido entre Cristo e o mundo. Eu deixei a minha vida, eu deixei de ouvir Cristo para ouvir a minha própria intuição. Deixei de ouvir Cristo para ouvir minha própria vontade. Deixei de ouvir Cristo para ouvir o mundo, para ouvir amizades, para ouvir pessoas. E eu caí. Por quê? Porque eu não dei crédito à palavra, à vontade de Deus. Então, nós cristãos precisamos ocupar nossa mente com a palavra. Colossenses capítulo 3, no verso 1, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se já crucificaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita do trono de Deus. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, fica essa palavra para a nossa edificação. É uma palavra de exortação, é uma palavra que vai confrontar o nosso eu, que vai fazer nos refletir como está a sua vida diante de Deus. A sua vida está sendo agradável a Cristo ou ela tem agradado mais a você do que a Deus? Será se quando você veste umas vestes, você veste para agradar a você ou pessoas, ou você veste ela para agradar a Deus? Quando você olha para você, para o seu corpo, para a sua vida, para a sua aparência, você visa a sua aparência como agradável a Cristo ou como agradável a você? Já parou para pensar como está a minha vida diante de Deus? Será se a minha vida está agradando ao Senhor? Será que as minhas vestes, as minhas palavras, as minhas amizades, será se a minha vida tem agradado a Cristo? Será se eu tenho agradado a Cristo? Será que o que eu tenho feito está realmente agradando a Cristo? Será se o meu louvor agrada a Cristo? Já parou para perguntar isso? Ou você só tem feito sem se preocupar se Cristo está feliz ou não? Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor, pela compaixão de Deus, que apresenteis o teu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai a vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós deixamos Cristo trabalhar em nós, quando nós preocupamos em agradar mais a Cristo do que a nós, quando nós nos importamos em procurar apresentar a nossa vida agradável a Cristo, aí sim a vontade dele se revela em nossas vidas. Amém? Tem um cachorro aqui que é cachorro novo e qualquer coisinha fica latindo, mas espero que os irmãos e todos vocês que viram este vídeo, essa mensagem, deu para compreender o recado de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus para este devocional, para a nossa edificação, para o nosso elevio espiritual, que voltemos mais para esta palavra. Irmãos, não vai atrás de profeta, não fica correndo atrás de profecia de internet. Não, irmãos, a profecia fiel e verdadeira que se cumpre é essa aqui, que não erra, não falha. A palavra do Senhor, ela é inerrante, ela não erra, não falha, ela se cumpre. Então a palavra, a profecia que você tem que crer, acreditar, não que Jesus não fala, que o Espírito de Deus não fala, mas nós temos que ter discernimento. A Bíblia fala: fazer prova se o Espírito provém de Deus, porque nem tudo que se faz no nome de Deus é de Deus, como nós vimos aqui, né? Como nós vimos aqui, se uma vida do profeta ela não está agradável a Cristo, quem fala não é Cristo. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes estamos ouvindo a voz do inimigo, do espírito de engano, e achando que é Cristo e recebendo maldição na nossa vida. Então, cristão, as coisas de Deus, irmão, é muito sério. É muito sério. Não estou julgando, não estou condenando, não estou falando o nome de ninguém. Só estou trazendo um alerta para nós cristãos. A palavra do Senhor fala: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, né, o anticristo. Então, o espírito do anticristo tem operado. Mas o cristão que está ligado na palavra, ele não é enganado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Se essa palavra falou com você, você se sentiu edificado, deixe o seu gostei, o seu joinha aí, porque isso vai fazer com que o YouTube envie este vídeo para mais pessoas, né? E vai
compartilhar com mais pessoas, para que essas pessoas sejam também edificadas por esta palavra. Então é muito importante você compartilhar também esta palavra. Assim você vai estar me ajudando nesta obra missionária, ajudando a evangelizar, a alcançar mais vidas, porque o meu foco é esse, é salvação de almas, é trazer uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, é alimentar o coração das vidas com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Então, me ajude nesta obra, apoie meu ministério, curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Eu não estou pedindo Pix, não estou pedindo dinheiro, só estou pedindo que você curta, comenta, compartilhe e se inscreva para que este canal cresça e o reino do Senhor avance e alcance mais vidas. Essa é a minha intenção. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Ore por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família. Eu estarei orando por vocês. E deixe nos comentários aí o que você achou dessa mensagem, o que você pensa a respeito dessa mensagem. É muito importante também você interagir para que possamos crescer mais na vontade do Senhor. E assim estarei trazendo mais vídeos em cima dos comentários que vocês têm colocado aí nos vídeos. E vai nos incentivar também a estar aqui postando, porque não é fácil, é um ministério e tem guerras, tem pelejas, nem todo dia a gente acorda com a disposição ou também com o tempo para estar gravando, mas estamos aqui dando o nosso melhor, se sacrificando por amor à obra de Deus, por amor às almas e por amor a esta palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.